Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da HK. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Hoje, como você sabe, o Inter venceu o Santos 2-1 na Vila Belmiro, uma grande partida do Inter, terceira vitória seguida, o time do Inter em crescente aí no Campeonato Brasileiro, depois de passar um mês no Z4, obviamente um mês que estava com o Campeonato Brasileiro parado. O time do Inter venceu mais uma partida, vencendo fora de casa. Se não me engano, a primeira vitória do Inter fora de casa no Campeonato Brasileiro deste ano. É uma partida que tinha muita importância para o torcedor colorado, para dar uma certa tranquilidade nessa retomada de Campeonato Brasileiro, para colocar o Inter ainda mais distante do C4, afastando qualquer possibilidade de próxima rodada, se o Inter perder, o Inter pode voltar para o C4, ainda mais estando perto de jogos importantes como o jogo contra o Fluminense e também o jogo contra o Flamengo. Então, quanto mais distante o Inter estiver essa parte de baixo da tabela, o Inter pode ter mais tranquilidade para treinar e focar em enfrentar esses grandes adversários que nós vamos enfrentar, respectivamente, na Libertadores e na Copa do Brasil. E a partida de hoje foi muito boa. Falando assim da partida de hoje do Inter, muita gente vai falar, poxa, mas o Santos deu 20 chutes a gol e o Inter deu 11. Mas quem viu o jogo viu, o Inter controlou o jogo a partida toda. O Inter começou ali ganhando o jogo com um gol do Carboneiro, gol muito bonito, passe espetacular do Alan Patrick, e ele pegou e deu um corte seco no zagueiro e no goleiro. O goleiro caiu de bunda no chão e fez um gol muito bonito. Depois, no segundo tempo, o Inter ainda controlando a partida, não sofrendo muito com o Santos. O Alan Patrick foi malandro, chutou a bola, pegou na mão do zagueiro adversário também. Eu acho que foi o mesmo cara que tomou o corte do Carboneiro. Pênalti pro Inter, pênalti escandaloso do cara. O Inter foi lá com o Borré, né? O Alan Patrick mostrando como é ser um capitão também. Poderia muito bem bater o pênalti, poderia muito bem é, se tornar ainda mais artilheiro do Inter na temporada. Mas vendo como está o Borré, falta de confiança e tudo mais, pegou e deu a bola para ele bater o pênalti, para ele poder fazer o gol. E para talvez voltar a ter um pouco de confiança, né? Porque a gente precisa dos gols dos atacantes também, não pode viver somente de gol do meio-campo, do armador, sempre o Alan Patrick resolvendo as jogadas, porque também não é a função dele, né? A função é do centroavante ser matador, de fazer gols e ser artilheiro do time. Uma coisa que a gente vem tendo muita dificuldade com os jogadores do time atual, né? Com os centroavantes do time atual, que vem fazendo muito poucos gols e dando essa oportunidade, mostrando como é ser um capitão, é muito importante até para ganhar confiança do elenco todo, e isso é muito bom, né? E o Inter, né, jogando bem. Acho que tirando o Bruno Henrique ali e o Wesley, que foram bem medíocres, assim, medíocres bem na palavra média mesmo. De resto, todo mundo foi muito bem, a zaga foi muito bem. O Vitor Gabriel errou alguns passos, assim, questão de saída de bola, de tentar dar lançamentos, mas eu acho que isso é uma jogada que o Roger tenta trabalhar com ele, de lançamentos, de saída de bola. Então, às vezes o cara vai errar, quem não tenta não erra. Mas defensivamente foi decente, foi muito bem, não sofremos muito, Vitão muito bem também, os dois laterais muito bem, principalmente na parte defensiva, coisa que vinha sofrendo muito antes da parada. Os dois laterais, principalmente o Bernabé, né? O Bernabé sofria muito na marcação, o Inter tomou muitos gols por ali, e o Roger tá corrigindo a marcação do Bernabé. E isso também vem muito da questão também do Thiago Maia estar bem também. O Thiago Maia fez uma partida muito boa mesmo, fazendo uma boa marcação de meio campo ali, se encontrando na função de origem dele. Cada partida que ele está jogando melhorando. Na partida contra o Ceará foi decente. Nessa partida de hoje foi muito bem mesmo, desarmando. Ele talvez não seja bom para ser um segundo volante ali, que chegue na frente, armando jogadas, que entre na área, coisa desse tipo. Mas para jogar de primeiro volante, contenção, marcação, destruir, né? Porque muitas vezes a gente olha para o futebol como algo muito surreal, mas às vezes a gente tem que ver que destruir é mais fácil que construir. Tem algumas funções, algumas posições que destruir é necessário. É mais necessário às vezes do que construir. Muitas vezes tu pode destruir e tocar pro cara do lado. Desarma o atacante, toca pro cara do lado e ele resolve. Obviamente que a gente ainda tá sem o jogador que ele pega, toque, desarme e toca pro cara do lado, né? A gente tá sem esse cara do lado porque o Bruno Henrique não tem condições. Agora tá chegando
o Alan Rodrigues, que vai resolver esse problema que o Inter tem. Mas em outras compensações, em outras coisas, ele foi muito bem. Obviamente não é o Fernando, porque o Fernando ainda ajudava a organizar, controlar o meio-campo, distribuição de jogada e tudo mais. Mas em compensação, ele tá conseguindo fazer muito bem a função. É uma forma diferente de jogar ali, mas ele é muito melhor que o Ronaldo, ele é muito melhor do que. Principalmente que o Ronaldo, né? Pô, o Ronaldo não tem condição. E o Bruno Henrique também, né? O Bruno Henrique agora vai sair porque vai entrar outro jogador. E do meio pra frente, o Alan Patrick impecável. Acho que tentou fazer algumas firulas na frente da torcida do Santos também, tentou dar uma zoada, mas deu uma puta de uma assistência e deu um passe não, e cavou o pênalti, né, em prol do Inter para dar mais uma ajuda, para dar uma tranquilidade para a partida. O Inter faria assim 2-0, então ali encerrou a partida. Poderia ter feito outros gols também. O Inter perdeu algumas jogadas de importância na cara do gol ali que o Inter poderia ter feito o gol, mas tudo bem, ganhamos a partida. O Wesley muito medíocre, né? Médio, abaixo até do que ele vinha apresentando antes, principalmente na ponta direita, não tá jogando nada. Nada eu não digo, mas é aquele cara que tá burocrático, tá burocrático, não tá sendo aquilo que a gente imaginava que ele estaria sendo agora, evoluindo ainda mais, jogando que nem ele estava jogando. Então, né, ou evolui ou talvez o Inter tenha que pensar seriamente em vendê-lo agora para MLS, conseguir o dinheiro rápido e comprar um outro jogador aí para jogar nessa função, porque o Wesley tá, na minha opinião, sendo inútil jogando na ponta direita e até mesmo quando ele foi para a ponta esquerda foi muito mal. O Carboneiro muito bem, fez o gol muito bonito, driblou o zagueiro e o goleiro. Aliás, tem que aplaudir a calma do Carboneiro nesse tipo de jogada, né? Ele é muito calmo, muito tranquilo. No Grenal ele foi assim também. Ele pegou e fez aquele gol no Grêmio. Pô, marcação do Grêmio fechando, assim, 3, 4 bonecos fechando. Ele achou o cantinho, bateu. É um cara muito calmo, muito tranquilo jogando. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, porque, pô, o cara é frio, sabe? Não vai ser aquele cara que vai tremer na frente do goleiro, vai dar um bago, vai tentar explodir a bola e ver se passa por algum buraco ali pra entrar pra dentro do gol. Cara frio, calculista, deu um corte no zagueiro e no goleiro e fez o gol. Jogando muito bem a partida de hoje. O Borré tentou, correu, mas nada muito produtivo. Fez o gol de pênalti. O Alan Patrick deu a bola para ele para tentar talvez tirar essa urucubaca, mas tentou, correu, tentou armar, tentou triangular, tentou fazer de tudo. Ele é muito participativo, só perde muito gol, fura na bola às vezes. Então, esse que é o problema, né? Eu acho que a partir do momento que ele começar a fazer gols e começar a encontrar o caminho dos gols, o Inter vai melhorar muito e ele vai melhorar muito. E de resto aí os suplentes que entraram, eu acho que dois foram decentes e dois foram muito mal, né? E o Alan Rodrigues ali não fez nada, né? Tirando assim, foram cinco, dos cinco, né? Dois foram decentes, um foi nada a ver e o outro, os dois foram mal, assim, eu achei muito mal. Falando dos que foram muito mal, o Diego Rosa e o Ener Valencia, muito mal. Inexistentes, muito mal mesmo. Nos jogos passados também muito mal. Também não conseguiram dominar uma bola, não conseguem criar nada, não conseguem fazer nada. É tipo assim, não é nem questão de sequência, é questão de falta de futebol mesmo. Eu sei que o Ener Valencia tem os seus problemas. Se não me engano, o filho dele estava no hospital, mas, poxa, futebol ridículo. Para um cara que ganha 1,5 milhão por mês. Ridículo, ridículo, ridículo mesmo. Não consegue cabecear uma bola, não consegue dominar uma bola, não consegue ter drible, não consegue dar continuação de jogada. Em vez de seguir reto, ele corta pro meio. Quando é para cortar pro meio, ele segue reto, então dá tudo errado. Parece um jogador que é da várzea, sabe? Parece o cara que eles tiraram do meio da torcida e colocaram dentro de campo para tentar fazer qualquer coisa. Então, tá difícil. Eu acho que a moral é assumir que deu errado, mandar embora, dispensar para qualquer time, desovar em qualquer time aí e seguir contratar um outro centroavante. O Inter vai ter que talvez contratar um centroavante agora, porque o Eder Valencia não dá nem para suplente. Eu não tô conseguindo mais ver ele jogar. Não dá, não dá. Chega a um ponto que acabou, né? O Ricardo Matias, bota o Raikkonen para jogar, para testar outra coisa, porque eu acho que sai muito mais desses, por mais que eles sejam jovens e eles errem, às vezes eles vão tomar, né, vão ter tomadas de decisões erradas, do que do Ener Valencia, que é um cara carimbado, um cara de seleção, que às vezes a gente acha que vai, mas não vai. Nunca vai. Infelizmente nunca vai. E não vai ser no Inter que vai acontecer isso. Infelizmente. Torci muito, não deu.
E também, né, o Diego Rosa, né? Porra, Diego Rosa, poxa, foi contratado jovem pelo grupo City, jogador com alta expectativa e tudo mais, mas virou em nada. Desde a época do Bahia virou em nada. Jogadorzinho, não tem condição mais. Não tem condição de jogar. É um jogador muito limitado. E dos jogadores que foram bem ali, né? Que entraram, acho que o Luiz Otávio jogou muito bem, entrou muito bem. Primeiro volante, 17 anos, ele é jovem ainda, muito jovem, então a gente tem que ter uma certa paciência com ele, mas foi muito bem, assim como ele foi muito bem no jogo contra o Ceará. Tá evoluindo bastante, é um jogador que a gente precisa muito, porque o Inter precisa vender para conseguir ter dinheiro, para conseguir depois fazer boas contratações no futuro. Então é assim que começa. E ainda mais vendo depois do Inter ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20, a gente ter ainda alguns jogadores com algumas valências no time profissional, isso é bom pelo menos, né? Na base lá, jogando os torneios entre eles estão mal, mas se o Inter estiver lançando jogadores para o profissional e esses jogadores estiverem sendo aproveitados, isso é o mais importante, porque é aí que eles vão conseguir render lucros e render frutos para o time do Inter, né? O mais importante é o profissional sempre. E o Bruno Tabata foi legal também ali, tentou uma hora num lado, tentou uma hora no outro, foi decente. Acho que é um jogador que é muito útil. Muito diferente de outros jogadores aí, como Romero, como outros aí que não jogam nada e o Inter já deveria ter dispensado já, porque inclusive esses outros aí nem estão entrando ultimamente. Então acho que o Inter tem que repensar em algumas coisas também. Então é isso, pessoal. Vencemos, jogamos legal, 2-1. O time do Santos é muito ruim, Neymar é irreconhecível, não é nem perto, nem sombra daquele jogador que a gente viu no Barcelona e muito menos no PSG também. Ainda bem que no jogo de hoje também não apresentou nada também, né? Nem resquício daquele jogador. Obviamente, se tivesse a oportunidade de tê-lo no Inter, acho que no Inter ele conseguiria jogar. Acho que ele seria muito bom, muito bem-vindo. Acho que ele conseguiria jogar, mas é difícil, né? Vendo ele jogar no Santos também é complicado. Além do time do Santos ser ruim, ele também não ajudou muito, não, também. Mas acho que se ele viesse pro Inter, acho que ele jogaria bem. Mas, né, pessoal, acho que é isso. O time do Santos é ruim, o time do Inter foi superior, mereceu ganhar, teve o controle do jogo o tempo todo. E com isso, agora o Inter joga contra o Vasco aí no próximo fim de semana, para continuar mantendo uma boa distância da zona do Z4 e se aproximando do G6, talvez G8, talvez G9. Aí o Inter, quanto mais próximo estiver dessas zonas de frente, melhor, porque se caso for eliminado de uma Copa do Brasil e da Libertadores, o Inter ainda tem chance de ir para a próxima Libertadores jogando pelo Campeonato Brasileiro, que é muito importante, né? E se distanciando inclusive do nosso arquirrival que foi eliminado hoje pelo Alianza Lima, tomando um gol no final do jogo do Barcos ainda. Que vergonha, né? Compraram estádio, mas não adiantou de nada, né? Não entrou em campo contra o Alianza Lima do Peru, perderam pro time do Guerreiro e do Barcos aí, tomando não, empatando, né, o jogo em 1-1, tomando gol no final do jogo, aos 49 do segundo tempo, com um jogador a mais ainda, né? Então vale ressaltar. E é isso, pessoal. Então vamos lá, vamos torcer agora. Paula Rodrigues chegar e jogar muito bem. Torcemos também para chegar mais reforços aí nesse meio tempo aí para o jogo, principalmente para o jogo contra o Flamengo, que está se reforçando muito fortemente. Por mais que esteja numa crise interna, com discussões, brigas e tudo mais. Mas é um time extremamente forte e o Inter também tem que se reforçar para ficar com um time ainda melhor e conseguir eliminá-los aí na Libertadores e eliminar também o Fluminense na Copa do Brasil e assim seguir vivo nessas competições e seguir bem no Campeonato Brasileiro. Se conseguir seguir vivo nessas competições, indo até as finais, sendo campeão de alguma e conseguir ficar em meio de tabela de Campeonato Brasileiro, ou tá tudo concluído no ano, né? Então é isso, pessoal. Deixa teu like, ativa o sininho, se inscreva no meu canal, que ajuda bastante aqui no crescimento. E até mais.